Há quem diga que a competição é o que move o capitalismo, que a competição é a única causa da inovação e que faz o mundo ir para frente. Na verdade, isso não passa de uma mentira. Desde o início do capitalismo, o sistema tem protegido e favorecido monopólios e reforçado o domínio dos ricos, sejam elas pessoas ou nações. Desde os monopólios coloniais de eras passadas até os conglomerados tecnológicos de hoje, o capitalismo funciona com suborno, protecionismo e outras políticas que impedem a competição de verdade. O capitalismo é um sistema que prioriza o luxo e o lazer para uma pequena parcela sob o custo de tirar as necessidades básicas da grande maioria. Sob o capitalismo, o livre mercado não passa de um mito para sustentar a desigualdade, ao invés de acabar com ela. Os capitalistas sempre falam sobre o suposto papel central da livre concorrência, mas a história revela uma série de monopólios protegidos pelo Estado no lugar de empreendedores competindo entre si e prosperando por conta do livre mercado. Empresas pioneiras, como as companhias das Índias Orientais Britânicas e Holandesa, usufruíram de um nível de proteção do Estado na forma do aparato militar estatal, ou com o Estado lhes dando permissão para ter seu próprio exército para manter e proteger seus chamados direitos exclusivos do comércio, o que criou a primeira empresa e o primeiro monopólio simultaneamente. A Companhia das Índias Orientais introduziu a maioria dos elementos essenciais das corporações modernas: responsabilidade limitada, capital permanente e monopólios comerciais. Mas mesmo essas características só surgiram por conta de um forte apoio governamental, não por conta da liberdade do mercado. A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi um modelo monopolista formado em 1602 pela fusão de companhias rivais sob patrocínio estatal, o que eliminou a concorrência. Seu monopólio de 21 anos na Ásia se sustentava sobre um fundo rotativo que financiava cada expedição com os lucros da anterior, conduzindo os negócios pela força militar. A força militar e o controle sobre rotas comerciais, apoiados por vantagens extra-econômicas em vez de produção competitiva, permitiram que os mercadores holandeses evitassem a concorrência direta e dominassem o transporte marítimo global, explorando sua vasta rede de postos de comércio e assentamentos na Ásia. Domesticamente, a economia holandesa aproveitou a importação de baixo custo de grãos do Báltico, permitindo que os agricultores holandeses locais se concentrassem em bens de luxo da época, como laticínios. Naturalmente, não poderia ser considerada uma corporação moderna sem um sistema de seguros, por meio do qual os acionistas da Companhia Holandesa das Índias Orientais protegiam seus próprios investimentos. Falando agora sobre os britânicos, seu capitalismo colonial tinha políticas que os holandeses não tinham, como o Permanent Settlement, ou Acordo Permanente, que solidificou um estoque de grandes proprietários das terras que empobreceu o campesinato, semelhante ao que os CEOs das empresas fazem com seus funcionários atualmente. Os britânicos transformaram a Índia em uma fábrica de matérias-primas para a indústria britânica, alimentando os déficits comerciais da Grã-Bretanha enquanto vinculavam a economia indiana aos interesses britânicos. Inclusive, a Índia financiou 40% do déficit comercial britânico. 40 anos depois, uma comissão britânica relatou que essa política havia infligido uma opressão grave para classes baixas, reduzindo a mão de obra qualificada à beira da extinção e contribuído significativamente para o empobrecimento em massa da população nativa indiana, agora quase totalmente dependente dos britânicos. Esses monopólios coloniais formaram a base do sistema econômico que persiste até hoje. Os primeiros capitalistas confiaram em privilégios monopolistas e força militar para impor sua vontade, moldando um legado de violência, exploração e miséria para a maioria e prosperidade para muito poucos. Isso que eu acabei de descrever se tornou o que é conhecido como estrutura centro-periferia. Em resumo, é um sistema onde as potências ocidentais dominam as estruturas econômicas através de manipulação, coerção e regulamentos legais pré-estabelecidos que beneficiam apenas elas. Um exemplo disso são os Acordos de Plaza de 1985, onde os Estados Unidos e outras nações ocidentais, que posteriormente formariam o G7, orquestraram uma desvalorização do dólar em relação ao iene para conter o crescente poder econômico do Japão. O propósito por trás dessas políticas não era o, entre aspas, equilíbrio comercial, ou qualquer outra mentira neoliberal que eles dizem. Seu verdadeiro propósito era simplesmente proteger a indústria norte-americana da concorrência estrangeira. Nos 5 anos anteriores aos Acordos de Plaza, o dólar havia valorizado 44% frente a outras moedas, resultando em déficits comerciais e tornando os bens americanos cada vez menos competitivos no exterior. Essa manipulação resultou na formação de grandes bolhas de ativos na economia japonesa, levando os agentes políticos do país, diante do impacto de um iene excessivamente valorizado, a reduzir as taxas de juros como forma de estimular o crescimento econômico.
No final dos anos 1980, as bolhas resultantes em imóveis e ações ficaram fora de controle, lançando a economia em uma recessão de iene alta devido a uma valorização forçada do iene de aproximadamente 73% entre 1985 e 1988. As consequências para o Japão foram devastadoras. Com as exportações agora muito caras para competir, os lucros do Japão despencaram, os gastos domésticos secaram e o crescimento econômico estagnou. Por trás dos panos, o Tesouro dos Estados Unidos trabalhou com o Ministério das Finanças do Japão em reuniões secretas para garantir esse resultado, demonstrando o quanto Washington controlava a política econômica de Tóquio. Os representantes do G7 coordenaram esses detalhes, culminando no anúncio feito no Plaza Hotel de que apoiariam uma valorização ordenada das moedas que não fosse o dólar, evitando cuidadosamente a palavra intervenção, embora fosse exatamente isso que acontecesse. Em 1995, a pressão americana havia levado o iene a uma taxa artificial de 80 ienes por dólar, drasticamente diferente dos 360 ienes por dólar que mantinha em 1971. Basicamente, o que isso significa é que as exportações e a produção se tornaram muito caras, o que naturalmente destrói o crescimento econômico. Nenhum país faria isso por conta própria, a menos que fosse forçado a fazê-lo. Essas políticas neoliberais forçadas na periferia não estimulam o desenvolvimento real. Elas impõem uma estrutura rígida, estrangulam estratégias nacionais e enfraquecem a capacidade desses países de crescer de forma independente. Este modelo, enraizado na teoria da dependência, garante que a tecnologia e o progresso econômico permaneçam concentrados no centro industrializado, enquanto as nações periféricas são reduzidas a fornecedoras dependentes de matérias-primas, sem acesso a bens e tecnologia de alto valor. Via de regra, não lhes é permitido industrializar, mas a pouca industrialização que é permitida é exclusivamente para produzir e fornecer essas matérias-primas para o centro imperialista. Para essas nações, as consequências incluem piora nos termos de troca, inflação persistente e instabilidade econômica estrutural, tudo reforçando sua posição subordinada na economia global. Isso tudo é orquestrado, não acontece por acaso. Nas últimas décadas, políticas de integração lideradas pelo Ocidente apenas aprofundaram a divisão centro-periferia. À medida que os mercados globais se integram, as regras do jogo, que são escritas pelo centro para benefício próprio, restringem os países periféricos de usar políticas industriais para desenvolver suas economias, como, por exemplo, tarifas e subsídios direcionados. Dentro da União Europeia, por exemplo, políticas de concorrência e mandatos de livre comércio impedem o uso de ferramentas de política industrial para beneficiar economias nativas, consolidando, em vez disso, um núcleo manufatureiro central no noroeste da Europa, enquanto marginaliza outras regiões. O sistema capitalista global falhou miseravelmente em incentivar o desenvolvimento de forma ampla. As nações centrais concentram poder industrial, enquanto as regiões periféricas são sistematicamente privadas dessa capacidade, de modo a sustentar diretamente tal acumulação, além de outros mecanismos. O sistema não recompensa a competição, e sim recompensa aqueles com o poder e a riqueza para destruí-la. Um exemplo disso reside na forma como os agentes financeiros são influenciados ou capturados pelas indústrias que deveriam monitorar. Essa captura regulatória significa que os bancos frequentemente exercem influência suficiente sobre legisladores e agências reguladoras a ponto de os projetos de lei que esses bancos escrevem para seus legisladores se tornarem lei. Em outras palavras, isso permite que os bancos diluam regras, permitindo práticas de alto risco que acabam levando a crises, como o colapso financeiro de 2008. Um paralelo pode ser traçado com as Big Techs, uma indústria que absolutamente adora eliminar sua concorrência. Em vez de enfrentar os riscos de um mercado verdadeiramente competitivo, empresas como Google, Facebook e Amazon mantêm seu domínio adquirindo concorrentes que surgem. Essas empresas não crescem de verdade, elas intencionalmente moldam suas plataformas para prender os usuários, depois aumentam o custo de migração, eliminando concorrentes. Na prática, isso significa que consumidores e empresas menores ficam em um mercado que foi feito sob medida para o benefício de algumas gigantes da tecnologia, em vez de encorajar ou mesmo ter concorrência de fato. Essas aquisições e fusões levaram a uma extrema concentração de mercado. Com menos empresas em cada setor, as empresas podem coordenar para aumentar preços ou construir barreiras conjuntas de entrada. As práticas da Microsoft nos anos 1990 ofereceram um exemplo de como os monopólios de empresas de tecnologia passariam a operar nos séculos 20 e 21. A empresa explorou o domínio de mercado do Windows por meio de contratos de licenciamento, que na prática forçavam parceiros a promover produtos da Microsoft em vez dos seus próprios ou dos concorrentes.
Isso acabou estabelecendo um precedente perigoso. Quando empresas dominantes controlam os termos de participação no mercado, pequenos agentes e concorrentes são excluídos. Eventualmente, após muitos anos de reclamações, o judiciário interveio e decidiu um caso antitrust que obrigou a Microsoft a permitir navegadores de terceiros. Sim, houve um momento em que isso não era permitido. Contudo, como essa prática foi tolerada por tanto tempo, quando o processo terminou, já havia sido causado um dano considerável aos concorrentes da empresa. Tudo isso nos traz aos dias de hoje, onde o Google enfrenta um caso semelhante. A ação contra o Google acusa a empresa de práticas monopolísticas em mercados de publicidade digital e busca, onde seu controle é algo sem precedentes. O caso destaca que o domínio do Google não é resultado de oferecer produtos melhores ou preços melhores, mas sim é o resultado de um esforço estratégico para excluir a concorrência e controlar vastas quantidades de dados pessoais e outras informações digitais. Uma das questões primárias aqui é a falta ou completa ausência de portabilidade de dados, o que tornaria mais fácil para os consumidores migrarem seus dados entre plataformas. Sem ela, os usuários permanecem presos no ecossistema do Google, desencorajando novos entrantes de competir. Isso não é sobre privacidade de dados, embora também seja uma questão. É sobre restringir a escolha do consumidor e entrincheirar o domínio do Google. Agora, sobre o imperialismo econômico e especificamente os chamados Programas de Ajustamento Estrutural, eles foram desenvolvidos e implementados pelo FMI e o Banco Mundial, controlados pelos Estados Unidos, sendo que eles estão no centro de uma estratégia para explorar economias emergentes e cimentar o domínio ocidental, mas principalmente norte-americano. Economias emergentes e superexploradas na América Latina, África e Ásia enfrentaram condições de empréstimo que exigem cortes severos nos gastos públicos, reduções nos direitos trabalhistas e o desmonte de regulamentações sobre proteções ambientais e econômicas. Esses ajustes que são necessários, entre aspas, para economias em dificuldade, são eufemismos para disfarçar essa assistência que na verdade serve para controlar ou estabilizar os mercados em termos favoráveis ao norte global, mantendo um equilíbrio de poder que permite um fluxo contínuo de capital e matérias-primas do sul global. Um exemplo clássico é o da experiência do Chile sob o general Pinochet, que estava mais do que feliz em aceitar severos programas de ajustamento estrutural após seu golpe contra o presidente democraticamente eleito Allende. Reformas apoiadas pelo FMI provocaram uma massiva desindustrialização, fuga de capitais e um colapso quase total dos empregos industriais, que em setores como têxteis foram notavelmente extremos. Enfrentando taxas de juros disparadas, empresas locais lutaram para fazer pagamento de dívidas que eventualmente consumiram quase metade de suas receitas, o que é, para dizer o mínimo, ruim para os negócios. E enquanto o capital local fugia, o capital estrangeiro entrava e as importações não tradicionais explodiram, o que enfraqueceu ainda mais a manufatura chilena e aprofundou sua dependência de mercados externos. Vemos outro exemplo no México, que mudou de uma estratégia de substituição de importações favorável ao mercado interno, ou seja, uma impulsão na produção doméstica para depender menos das importações, para um modelo dependente de importações que obviamente favorece exportadores imperialistas. Nos anos 1980, sob orientação do FMI, o México atrelou o peso ao dólar americano, o que atraiu investimento estrangeiro, mas acabou minando a competitividade das exportações mexicanas. Por quê? Bem, como vimos com o iene no Japão, o peso agora estava muito sobrevalorizado, já que o dólar americano valia muito mais que o peso, o que levou o déficit comercial a níveis recordes. No final dos anos 1990, o poder de compra da classe trabalhadora mexicana havia despencado, pois as desvalorizações cambiais e os aumentos salariais foram sentidos pela população. De 1982 a 1994, o número de bilionários disparou enquanto a desigualdade de renda se aprofundava, com o mais rico deles tendo mais riqueza que os 17 milhões mais pobres. Agora, nos Estados Unidos, em 2018 e 2019, particularmente no governo Trump, tarifas foram impostas sobre aproximadamente 450 bilhões de dólares em bens chineses, o que arruinou décadas de acordos comerciais cuidadosamente elaborados e reverteu a tendência de redução de barreiras comerciais. O objetivo declarado era conter a ascensão econômica da China. No entanto, o impacto foi sentido primeiro pelos consumidores americanos, que enfrentaram custos mais altos, já que os custos das tarifas foram simplesmente repassados a eles.
Especificamente, os Estados Unidos aumentaram tarifas sobre bens chineses, como metais e máquinas, enquanto mantiveram tarifas sobre bens de outros parceiros relativamente inalteradas. Contudo, a China aproveitou esse realinhamento em suas relações comerciais para reduzir a dependência de importações americanas, minando a influência global dos Estados Unidos e aumentando o poder econômico dos BRICS. Em resposta, a China fez o mesmo com os Estados Unidos, e o resultado foi bem ruim para os estadunidenses. A indústria agrícola dos Estados Unidos sofreu como resultado do aumento das tarifas de 8,3% para 28,6% em uma variedade de 98 produtos. Isso afetou 32 bilhões de dólares em exportações dos Estados Unidos, com a soja sendo particularmente impactada, já que a China anteriormente comprava cerca de 50% de toda a produção de soja dos Estados Unidos, agora com o Brasil entrando para fornecer soja à China. A China é melhor do que basicamente o resto do mundo em fazer carros elétricos, painéis solares, baterias, etc. Como resultado, os carros elétricos chineses estão varrendo o mundo como os melhores e mais baratos do mercado mundial. Os Estados Unidos decidiram aplicar tarifas aos carros elétricos chineses porque a indústria automobilística americana simplesmente não consegue competir. Muitos outros países, no entanto, não fizeram isso, o que a longo prazo dá às indústrias desses outros países uma vantagem competitiva sobre os Estados Unidos, pois podem obter veículos mais baratos e de melhor qualidade, melhorar sua própria produção a preços mais baixos e superar os Estados Unidos em qualquer campo relevante que ocupem. Se isso se repetir com todas as commodities chinesas que estão sendo tarifadas, isso se reproduz 1000 vezes, com todo o custo extra sendo repassado ao consumidor americano e impulsionando ainda mais a inflação. A abordagem dos Estados Unidos de usar o equivalente econômico de força bruta assumiu que as tarifas colocariam a China de joelhos. No entanto, os dados mostram que os Estados Unidos incorreram em uma perda de peso morto de 7,3 bilhões de dólares, que somadas perdas nas exportações, totaliza quase 40 bilhões de dólares em perdas. No final de 2019, ambos os países alcançaram um equilíbrio não cooperativo de alta tarifa, significando principalmente que o efeito que a administração americana esperava obter, que era impedir o crescimento chinês em benefício da indústria americana, simplesmente nunca se realizou. A essa altura, já deve estar claro que a ideia do livre mercado é apenas uma fachada. A história do sistema capitalista revela séculos de manipulação monopolística e exploração, já que isso servia ao centro imperialista. Para se manterem no poder, os capitalistas sempre confiaram no controle apoiado pelo Estado, e não na competição justa e aberta. Somente quando começam a perder essa competição é que eles tiram sua máscara, acusam o outro lado de trapaça e começam a implementar tarifas ou outras medidas protecionistas. Hoje, gigantes da tecnologia como Google e Amazon não inovam para competir, eles compram rivais e impedem a escolha do consumidor. O livre mercado não é livre para o sul global, que é forçado a armadilhas de dívida e submissão econômica através de programas de ajustamento estrutural que enriquecem o norte global às custas do sul global. Este não é um sistema construído para beneficiar a massa de pessoas. Este é um sistema que existe para consolidar poder e riqueza para poucos, enquanto sacrifica muitos de forma sistemática.